Muito boa noite, você meu amigo assinante do canal Trupe da Fusarca, estou eu aqui de volta, depois de um longo tempo, com um projeto novo. A gente vai aos pouquinhos apresentando as novas plataformas, as novas ideias, e eu vim aqui para comentar hoje. Infelizmente não foi uma vitória do Vasco. O Vasco que a gente tinha essa expectativa de que o Vasco pudesse trazer os 3 pontos da Vila Capanema, uma vez que jogou contra um adversário muito frágil. Não por menos é o lanterna do campeonato. É um time que deve se sagrar aí o pior ataque da história dos pontos corridos, e esse pior ataque conseguiu fazer um gol no Vasco ainda no início do jogo. Tudo bem que foi uma bola que contou com uma falta de sorte do Leandro Castan, desviou e o Martin Silva não pôde fazer muita coisa. O time do Vasco ainda assim conseguia criar algumas oportunidades, perdeu inúmeras chances de gol, com Pikachu, com Rafael Galhardo, com André Rios e com Giovanni Augusto. Esse Giovanni Augusto hoje fez talvez sua pior partida com a camisa do Vasco. Ele não existiu em campo, ele não acertou nada o que tentou, nem passe lateral, errou tudo o que tentou fazer. E eu não entendi o Alberto Valentim conseguir manter o Giovanni Augusto até o final do jogo. Tudo bem que ele teve que fazer algumas alterações por questões de expulsão do Leandro Castan. E aí, mesmo com a expulsão do Leandro Castan, quando a partida começou a se equilibrar, porque o Vasco tecnicamente era infinitamente superior ao Paraná, ainda assim o Vasco teve alguns momentos de covardia. Eu vi jogadores se jogando no chão para gastar tempo, porque um ponto já tirava o Vasco da zona de rebaixamento, e eu acho esse pensamento muito medíocre para o tamanho da camisa do Vasco. Então, desde do jogo contra o Santos, quando o Vasco, eu lembro, o Alberto Valentim ia botando o Kelvin no lugar de alguém, e aí o Vasco achou o gol, fez o gol, ele tirou o Kelvin e entrou com o zagueiro, o Henriques. Enfim, eu acho que o Vasco precisa pensar maior, precisa pensar grande. Por mais que não tenha mais tempo de fazer muito mais coisas nesse campeonato, eu acho que a gente não pode ficar se contentando com empate. É o quarto jogo sem perder, mas são 3 empates e uma vitória contra um time que foi o Bahia, que foi um jogo que o Vasco, inclusive, não jogou melhor que o Bahia. Aconteceu de ter aquela expulsão e o Vasco foi favorecido no lance de um pênalti. E, enfim, vamos para a próxima. Próximo jogo do Vasco é contra o Botafogo. É um jogo difícil, apesar de que o Botafogo vai ter uma batalha contra o Bahia amanhã pela Sul-Americana, mas vai ter uma semana para se recuperar praticamente, já que o jogo é na terça-feira, depois das eleições. Então a gente vai com a torcida de que o Vasco consiga vencer e se distanciar dessa zona que vem incomodando a nós torcedores, e a gente não pode mais... o Vasco não suporta mais uma queda. A gente está no CTI, tá certo? Essas confusões políticas vêm acontecendo e os nossos a coisa respinga dentro de campo. Infelizmente, o Vasco está nessa condição e precisa sair dela. Como vai sair? Eu não sei. A gente precisa reinventar um Vasco. A gente precisa encontrar uma saída, uma solução onde esses jogadores possam assumir, principalmente os jogadores mais experientes. A gente tem uma série de lesões. Hoje eu estava lendo, são 11 lesões, é praticamente um time inteiro lesionado. E isso é difícil de você conseguir substituir e manter um nível de time, tá certo? Mas, de qualquer sorte, o Vasco conseguiu esse pontinho precioso, que apesar de eu achar muito pouco, nos deu a condição de terminar a rodada fora dessa zona de rebaixamento. Galera, a gente vai se falando, vem novidade por aí, a trupe é da Fusarca, vem comigo.